Nesta aula, nós vamos estudar a estruturação do texto escrito, a conceituação de frase, oração, período e parágrafo. Quando nos dirigimos a alguém, somos sempre movidos por uma intenção. Por exemplo, quando uma pessoa faz uma pergunta, como, por exemplo, você sabe onde fica o ponto de ônibus mais próximo? Não esperamos que essa pessoa diga simplesmente sim ou não, sei ou não sei, como resposta. Nós esperamos que ela indique realmente o ponto de ônibus, né? E nós estudamos sobre isso nas aulas 2 e 3, quando nós estudamos os fatores pragmáticos da textualidade, a intencionalidade. Então, perguntar a uma pessoa se ela sabe onde fica o ponto de ônibus mais próximo significa que ela nos indique, significa que queremos que ela nos indique onde exatamente fica esse ponto de ônibus, e não que ela diga se sim ou não, tá? Então, nas interações sociais, somos sempre movidos por intenções, pedir ou dar informações, pedir desculpas, agradecer, elogiar, censurar. Nós damos ordens, fazemos uma promessa, fazemos ameaça, iniciamos, damos continuidade ou encerramos uma conversa e tantas outras situações. Esse comportamento verbal, por meio do qual fazemos alguma coisa, expressando nossa intenção, simplesmente falando, nós denominamos de ato de fala. Bem, e quando surgiu essa teoria dos atos de fala? A teoria dos atos de fala iniciou-se com os trabalhos do filósofo britânico Austin e depois foi levada adiante por John Searle, professor americano da Universidade Berkeley, na Califórnia. Segundo esses estudiosos, pode-se agir por meio da linguagem, né? Então, os estudos sobre o ato de fala começaram com Searle e depois com Austin. Então, o nome ato de fala revela que muitas vezes, ao falar, já estamos agindo, como, por exemplo, quando se diz, eu vos declaro marido e mulher, um padre ou um pastor que diga, eu vos declaro marido e mulher. Na verdade, ao dizer essa frase, o padre está consumando o matrimônio e só ele tem legitimidade para fazê-lo. Por exemplo, Ilana não pode dizer que eu vos declaro marido e mulher. Qual é a legitimidade que eu tenho para declarar uma pessoa marido e mulher, fazer o casamento de uma pessoa? Eu não tenho essa legitimidade, mas um padre tem, um pastor tem. Então, esses atos não são meras descrições, narrações ou argumentações. Eles produzem ações. Então, e os atos de fala se expressam por meio de frases. Então, o que é uma frase? Frase é todo enunciado capaz de estabelecer comunicação. É a unidade mínima da comunicação. E a parte da gramática que descreve as regras segundo as quais as palavras se organizam em frases se chama, então, sintaxe. Agora, não basta agrupar as palavras para se ter uma frase. Há necessidade de um mínimo de gramaticalidade. O que seria a gramaticalidade? A correção gramatical, aquilo que é correto segundo a gramática normativa. Imagine se eu digo menino, bola ou cama. Essa frase não tem gramaticalidade. Apesar de ser escrita com palavras da língua portuguesa, ela não tem coerência, ela não tem gramaticalidade. Então, gramaticalidade também não significa apenas correção gramatical. É preciso que constitua uma frase e que faça sentido. Existe um exemplo célebre de Chomsky. Chomsky é um linguista norte-americano, criador da gramática gerativa, transformacional, teoria em que a linguagem é conceitualizada como uma propriedade inata do cérebro, da mente dos humanos. Então ele dá como exemplo, incolores ideias verdes dormem furiosamente. Observe, incolores ideias verdes é o sujeito, plural, faz concordância com o verbo corretamente, dormem, e depois nós teríamos aí um adjunto adverbial de modo. Então, a frase sintaticamente está perfeita. Então, o enunciado apresenta gramaticalidade, ordenação das palavras, concordância verbal, mas é um enunciado ininteligível pela incompatibilidade semântica de seus elementos. Então, apenas no plano poético ou metafórico faria sentido. Então, não basta
que a frase também tenha gramaticalidade. Tem que ter um mínimo de gramaticalidade, mas também precisa ser um enunciado coerente, fazer sentido. Então, com isso, nós percebemos que não basta que a frase seja gramatical para que seja inteligível. Ela precisa apresentar outras características, dentre as quais se destacam a ausência de ambiguidade. Aí nós temos que prestar atenção no seguinte, às vezes a ambiguidade é estilística, né, é proposital. Nesse caso, a frase não vai ser agramatical porque ela apresenta ambiguidade. A ausência de tautologias, que são repetições de uma mesma ideia por meio de palavras diferentes. João ficou desempregado porque perdeu o emprego. Prestar atenção que às vezes a tautologia também pode ser um mecanismo de ênfase. Ausência de contradições e emprego adequado de conectores na conexão interfrásica. Então, as frases prestam-se a várias atitudes comunicativas. Podem indicar uma ação, por exemplo, Paulo chegou atrasado. Expressar nossas intenções, quero descansar no fim de semana, por meio sempre de atos de fala. Então, podem ainda exteriorizar nossas emoções. Socorro, que horror! São frases nominais que exteriorizam, então, as nossas emoções. Como, então, as frases são constituídas? As frases podem ser constituídas por uma só palavra ou por várias. Podem ser formadas com ou sem verbo. Vejamos. Frases com uma só palavra. Atenção! Amanheceu. São frases nominais que não têm verbos, né? Não apresentam verbos. São constituídas por uma só palavra. É uma frase, porque conseguem fazer a comunicação. As frases também podem ser constituídas de várias palavras, com verbo ou sem verbo. Por exemplo, que dia lindo é uma frase nominal com 3 palavras, né? Não tem verbo, mas continua sendo frase. Vou aproveitar esse lindo dia. Nesta frase, vou aproveitar esse lindo dia, aproveitar é um verbo. Então, aqui eu teria uma frase verbal, formada por 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Então, a frase que tem verbo, ela é uma frase verbal. A que não tem verbo é chamada de frase nominal. E nós podemos formar frases com apenas uma única palavra, desde que faça sentido. Vamos ver com mais detalhes agora as frases nominais. Então, as frases nominais são aquelas formadas apenas por nomes, substantivos, adjetivos e pronomes. São muito usadas nos provérbios populares. Por exemplo, dia de muito, véspera de nada. As frases nominais também servem ao propósito dos textos descritivos, que nós vimos na aula 21. Alguns exemplos de frases nominais. Tempo claro é parcialmente nublado, com chuva isolada no final do dia. Informação sobre o tempo. Nós temos aqui só uma frase nominal. Cada macaco no seu galho. Nós temos aqui um exemplo de provérbio. Então, são exemplos de frases nominais porque elas não apresentam verbo. As frases de situação também são chamadas de frases de contexto. São formadas apenas por nomes ou por nomes e verbos, mas só ganham significado com auxílio do contexto, da situação em que estão inseridas. Estão, neste caso, as advertências. Cuidado! É uma frase nominal, mas é chamada também de frase de situação, porque ela só faz sentido dentro de um contexto. Alguns anúncios, ovos frescos, é uma frase nominal, mas é também chamada de frase de situação, porque só faz sentido dentro de uma determinada situação. Um juízo, ladrão! Essa frase, ladrão, é uma frase nominal, só faz sentido também em uma situação de comunicação. As saudações, boa tarde, as exclamações, psiu, ei, são frases nominais, mas também são chamadas de frases de situação. Ou seja, são frases que precisam estar inseridas numa situação de comunicação para fazerem sentido. Como podemos, então, classificar as frases em função da pontuação? A frase é sempre acompanhada de uma entoação, de uma melodia. Se a frase tem verbo, a entoação marca o fim do enunciado. Se a frase não tem verbo, a entoação é a única marca por meio da qual se pode reconhecer a frase. Por exemplo, uma frase de situação que é nominal, por exemplo, silêncio. Sem entoação seria uma simples palavra. Se eu digo assim, silêncio.
Não faz o menor sentido. Então, silêncio. Então, é uma frase de situação adequada a um determinado contexto. Se eu digo simplesmente silêncio, parece que eu estou lendo simplesmente uma palavra e não proferindo uma frase. Então, segundo a finalidade de quem fala ou escreve, as frases podem ser de 5 tipos. Frase declarativa. Ele perdeu muito dinheiro no jogo. Uma frase que normalmente se utiliza o ponto final. Frase interrogativa. Por que ele perdeu tanto dinheiro no jogo? Então, aqui eu faço uma pergunta, eu coloco uma questão. Frase imperativa. Não perca seu dinheiro jogando. Eu estou dando uma ordem. Frase imperativa. Também poderia ser pontuada aqui com ponto de exclamação. Frase exclamativa. Quanto dinheiro ele perdeu no jogo? Então, a entoação é de uma exclamação. E frase optativa que expressa um desejo. Tomara que ele não perca dinheiro no jogo. Então, aqui eu estou expressando um desejo. Eu trago aqui um texto muito interessante sobre o emprego da pontuação. O título do texto é O Mistério da Herança. Vocês vão ver como a pontuação faz diferença dentro de um texto. Vejam só, o homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou nos momentos finais que precisava fazer isso. Pediu então papel e caneta. Só que, com a ansiedade que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim, vejam o que ele escreveu. Deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava ele a fortuna? Eram 4 concorrentes, o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres. Os herdeiros assim o pontuaram. O sobrinho fez a pontuação, claro, de forma que o texto o beneficiasse, né? Então, o sobrinho pontuou da seguinte forma. Deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então, nessa pontuação, quem fica com a herança é o sobrinho. Aí a irmã chegou em seguida e pontuou da forma que o texto beneficiasse a ela. Aí ela pontua da seguinte forma. Deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Obviamente, com esse texto, toda a herança é da irmã. Aí, em terceiro, chega o padeiro. Claro, vai puxar a brasa para a sardinha dele. Aí ele pontua da seguinte forma. Deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então, a herança é para pagar a conta do padeiro. O padeiro, então, ficaria com a herança. Aí, os pobres, então, chegam espertos, fazem uma nova pontuação. Deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Então vejam como é importante a pontuação e como ela muda também a forma como nós vamos ler um determinado texto. Então a pontuação não são apenas sinais para enfeitar um texto, uma frase. Elas fazem parte desse todo comunicativo. A pontuação, os sinais de pontuação fazem parte do sentido de uma determinada frase.